De Edgar Allan Poe, A Carta Roubada. Na sabedoria, nada mais odioso que julgar-se sábio. Sêneca. Em Paris, justamente após escura e tormentosa noite, no outono do ano de 1800 e alguma coisa, encontrava-me desfrutando do duplo luxo da meditação e de um cachimbo feito de espuma do mar, na companhia de meu amigo Auguste Dupin, em sua pequena biblioteca ou gabinete de leitura, localizada no terceiro andar da Rua Dunot, 33, Faubourg Saint-Germain. Durante uma hora, pelo menos, guardamos profundo silêncio. Cada um de nós, aos olhos de algum observador casual, teria parecido intensa e unicamente ocupado com as volutas de fumaça que tornavam densa a atmosfera do aposento. Quanto a mim, todavia, discutia mentalmente certos itens que haviam constituído o tema de nossa palestra na primeira parte da noite. Refiro-me ao caso da Rua Morgue e ao mistério que envolvia o assassinato de Marie Roget. Pareceu-me, pois, quase uma coincidência quando a porta de nosso aposento se abriu e entrou nosso velho conhecido Monsenhor G, delegado de polícia de Paris. Nós o recebemos com cordialidade, pois havia nele algo tanto de desprezível como de divertido, e não o víamos havia já vários anos. Estávamos sentados no escuro e, à entrada do visitante, Dupin se ergueu para acender a luz, mas sentou-se novamente sem o fazer, depois que G nos disse que a razão de sua visita era para nos consultar, ou melhor, para pedir a opinião de meu amigo sobre alguns casos oficiais que lhes haviam causado grandes transtornos. Se o caso requer reflexão, disse Dupin, desistindo de acender a mecha, será melhor examinado no escuro. Essa é mais uma de suas estranhas ideias, comentou o delegado, que tinha o hábito de chamar estranhas todas as coisas que estavam além de sua compreensão e que, dessa forma, vivia em meio a uma multidão inteira de estranhezas. Exatamente, disse Dupin, enquanto oferecia um cachimbo ao visitante e empurrava para perto dele uma confortável poltrona. E qual é agora a dificuldade? Perguntei. Espero que não seja nada que diga respeito a assassinatos. Oh, não, nada disso. Trata-se, na realidade, de um caso muito simples, e não tenha dúvida de que podemos solucioná-lo satisfatoriamente. Contudo, pensei que talvez Dupin quisesse conhecer alguns pormenores, que são bastante estranhos. Um caso simples e estranho, comentou Dupin. Sim, com efeito. Mas, por outro lado, não é nem uma coisa nem outra. O fato é que todos nós ficamos muito intrigados, pois, apesar de parecer tão simples, o caso foge inteiramente à nossa compreensão. Talvez seja a própria simplicidade que os desorienta, disse meu amigo. Ora, que tolice! Exclamou o delegado, rindo cordialmente. Talvez o mistério seja um pouco simples demais, disse Dupin. Oh, Deus do céu! Quem já ouviu tal coisa? Um pouco evidente demais. O delegado de polícia irrompeu em sonora gargalhada, divertindo-se muito. Oh, Dupin, você ainda acaba por me matar de rir. E qual é, afinal de contas, o caso em questão? Perguntei. Pois eu lhes direi, respondeu o delegado, estirando-se na poltrona enquanto tirava longa e meditativa baforada do cachimbo. Direi tudo em poucas palavras. Mas, antes de começar, permitam-me dizer-lhes que este caso exige o maior sigilo. Provavelmente perderia o posto que hoje ocupo se soubessem que eu contei a alguém. Prossiga, disse-lhe. Ou não diga nada, juntou Dupin. Bem, recebi informações pessoais, de fonte muito elevada, de que certo documento da maior importância foi roubado dos aposentos reais. Sabe-se quem foi a pessoa que o roubou.
Quanto a isso, não existe a menor dúvida. Viram-na apoderar-se dele. Sabe-se também que o documento continua em poder da referida pessoa. Como se sabe disso? Perguntou Dupin. É coisa que se deduz claramente, respondeu o delegado, pela natureza de tal documento e pelo fato de não terem surgido certas consequências que apareceriam imediatamente se o documento não estivesse ainda com o ladrão, isto é, se já houvesse sido utilizado com o fim que este último se propõe. Seja um pouco mais explícito, solicitei. Bem, ouso dizer que esse documento concede a quem o possua um certo poder, em um meio em que semelhante poder é infinitamente valioso. O delegado apreciava muito as tiradas diplomáticas. Ainda não estou compreendendo bem, disse Dupin. Não? Certo. A exibição desse documento a uma terceira pessoa, cujo nome não farei menção, comprometeria a honra de uma personalidade da mais alta posição. E tal fato confere à pessoa que possui o documento ascendência sobre essa personalidade ilustre, cuja honra e tranquilidade se acham, assim, ameaçadas. Mas essa ascendência, intervim, depende que o ladrão saiba que a pessoa roubada o conhece. Quem ousaria? O ladrão, disse G, é o ministro D, que se atreve a tudo, tanto o que é digno como o que é indigno de um homem. O roubo foi praticado de modo não só engenhoso, como ousado. O documento em apreço, uma carta, para sermos claros, foi recebida pela personalidade roubada quando esta se encontrava sozinha em seus aposentos. Quando a lia, foi subitamente interrompida pela entrada de outra personalidade de alta posição, de quem particularmente desejava ocultar a carta. Depois de tentar, às pressas e inutilmente, metê-la em uma gaveta, foi obrigada a colocá-la aberta como estava, sobre uma mesa. O envelope, porém, estava em cima e, portanto, o conteúdo ficou a salvo. Nesse momento, entra o ministro D. Seus olhos de lince percebem incontinente a carta, e ele reconhece a letra do sobrescrito, observa a confusão da destinatária e penetra em seu segredo. Depois de tratar de alguns assuntos em sua maneira apressada de sempre, tira do bolso uma carta semelhante à outra em questão. Abre-a, finge lê-la, depois coloca-a bem ao lado da primeira. Torna a conversar por cerca de uns 15 minutos sobre assuntos públicos. Por fim, ao retirar-se, tira de cima da mesa a carta que não lhe pertencia. Seu verdadeiro dono viu tudo, com toda certeza, mas não ousou chamar-lhe atenção na presença da terceira pessoa que se encontrava a seu lado. O ministro saiu, deixando sua carta, uma carta sem importância, em cima da mesa. Eis, disse Dupin, exatamente o que seria necessário para tornar absoluta tal ascendência. O ladrão sabe que a pessoa roubada o conhece. Sim, confirmou o delegado. E o poder obtido desse modo tem sido empregado há vários meses para fins políticos, até um ponto muito perigoso. A pessoa roubada está cada dia mais convencida de que é necessário recuperar a carta. Mas isso, por certo, não pode ser feito às claras. Por fim, levado ao desespero, incumbiu-me dessa tarefa. Não lhe teria sido possível, creio eu, disse Dupin, em meio a uma perfeita espiral de fumaça, escolher ou sequer imaginar um agente mais perspicaz. Você me lisonjeia, respondeu o delegado, mas é possível que tenha pensado aproximadamente isso. Está claro, como acaba de observar, disse eu, que a carta se acha ainda em poder do ministro, porque é a posse da carta e não qualquer emprego da mesma que lhe dá poder. Se ele a utilizar, o poder se dissipa. Correto, concordou G. E foi com base nessa convicção que comecei a agir. Meu primeiro cuidado foi fazer uma pesquisa completa no hotel em que reside o ministro. A principal dificuldade está no fato de ser necessário fazer tal investigação sem que ele saiba. Ademais, preveniram-me do perigo
caso ele venha suspeitar de nosso propósito. Mas, disse eu, o senhor está perfeitamente a par dessas investigações. A polícia parisiense anteriormente já fez isso muitas vezes. É verdade. Por esse motivo, não desesperei. Os hábitos do ministro me proporcionam, sobretudo, uma grande vantagem. Frequentemente passa a noite toda fora de casa. Seus criados não são numerosos. Dormem longe do apartamento de seu amo. E como quase todos são napolitanos, não é difícil fazer com que se embriaguem. Como sabe, tenho chaves que podem abrir qualquer aposento ou gabinete em Paris. Durante 3 meses, não houve sequer uma noite em que não me empenhasse pessoalmente em investigar o Hotel D. Minha honra está em jogo, e para mencionar um grande segredo, a recompensa é enorme, de forma que não deixarei as investigações enquanto não me convencer totalmente de que o ladrão é mais astuto do que eu. Creio ter investigado todos os cantos e esconderijos em que o papel pudesse estar escondido. Mas não seria possível, lembrei, que, embora a carta possa estar em poder do ministro, como indubitavelmente está, ele a tenha escondido não na própria casa, mas em outro lugar? É pouco provável, respondeu Dupin. A situação atual, particularíssima, dos assuntos da corte e, sobretudo, as intrigas em que, como se sabe, D anda envolvido, fazem da eficácia imediata do documento, da possibilidade de ser apresentado a qualquer momento, um ponto quase tão importante quanto a sua posse. A possibilidade de ser apresentado? Perguntei. O que vale dizer de ser destruído, disse Dupin. De fato, observei. Não há dúvida de que o documento se acha nos aposentos do ministro. Quanto a estar com ele mesmo, guardado em seus bolsos, é coisa que podemos considerar como fora de questão. De acordo, disse o delegado. Por 2 vezes já fiz com que fosse revistado, sobre minhas próprias vistas, por batedores de carteiras. Podia ter poupado todo esse trabalho, comentou Dupin. D, creio eu, não é completamente idiota. E assim, deve ter previsto que essas revistas seriam coisa comum. Não é completamente tolo, disse G. Todavia é poeta, o que o coloca não muito longe de um tolo. Certo, assentiu Dupin, depois de longa e pensativa baforada em seu cachimbo. Embora eu também seja culpado de certos versos. Que tal se nos contasse com detalhes como foi feita a busca? Sugeri. Pois bem, examinamos meticulosamente todos os cantos. Tenho ampla experiência dessas coisas. Vasculhamos todo o prédio, quarto por quarto, dedicando as noites de toda uma semana a cada um deles. Em primeiro lugar, examinamos os móveis de cada aposento. Abrimos todas as gavetas possíveis e presumo que os senhores saibam que, para um agente de polícia devidamente habilitado, não existe gavetas secretas. Seria um bobão aquele que permitisse que uma gaveta secreta escapasse à observação em uma pesquisa como essa. A coisa é por demais corriqueira. Há um certo tamanho, um determinado espaço que se deve levar em conta em cada escrivaninha. Além disso, dispomos de regras precisas. Nem a 50ª parte de uma linha nos passaria despercebida. Depois das mesas de trabalho, examinamos as cadeiras. As almofadas foram submetidas ao teste das agulhas, que os senhores já me viram empregar. Tiramos a parte superior das mesas. Para quê? Às vezes, a parte superior de uma mesa ou de outro móvel parecido é removida pela pessoa que deseja esconder um objeto. Depois, a perna é escavada, o objeto introduzido na cavidade e a parte superior recolocada em seu lugar. Os pés e a parte superior das colunas das camas são utilizadas para a mesma finalidade. Mas não se poderia descobrir a parte oca por meio de som? Perguntei. De maneira nenhuma.
se quando o objeto lá colocado for envolvido com algodão. Ademais, em nosso caso, somos obrigados a agir sem fazer barulho. Mas o senhor não poderia ter examinado peça por peça todos os móveis em que teria sido possível esconder alguma coisa da maneira a que se referiu. Uma carta pode ser convertida em minúscula espiral, não muito diferente em forma e volume de uma agulha grande de costura, e desse modo pode ser introduzida na travessa de uma cadeira, por exemplo. Naturalmente, o senhor não desmontou todas as cadeiras, não é mesmo? Certamente que não, mas fizemos melhor. Examinamos as travessas de todas as cadeiras existentes no hotel e também as juntas de todas a espécie de móveis. Usamos para isso um poderoso microscópio. Se houvesse marcas de alteração recentes, não teríamos deixado de perceber imediatamente. Um simples grão de pó produzido por uma broca, por exemplo, teria sido tão evidente como uma maçã. Qualquer alteração na cola, qualquer coisa incomum nas juntas, seria o suficiente para atrair-nos a atenção. Suponho que tenham sido examinados os espelhos, entre as tábuas e os vidros, bem como as camas, as roupas de cama, as cortinas e os tapetes. Naturalmente, e depois de examinar desse modo, com a máxima minuciosidade, todos os móveis, passamos a examinar a própria casa. Dividimos toda a sua superfície em compartimentos, que eram por nós numerados, para que nenhum pudesse ser esquecido. Depois vasculhamos os aposentos palmo a palmo, inclusive as duas casas ao lado, e isso com a ajuda do microscópio, como anteriormente. As duas casas vizinhas, exclamei, devem ter tido muito trabalho. Tivemos, mas a recompensa oferecida é, como já disse, muito alta. Incluíram também os terrenos dessas casas? Todos os terrenos são revestidos de tijolos. Deram-nos relativamente pouco trabalho. Examinamos o musgo existente entre os tijolos e constatamos que não havia nenhuma alteração. Naturalmente, procuraram também entre os papéis de D e os livros da biblioteca. Sem dúvida, abrimos todos os pacotes e embrulhos, e não apenas abrimos todos os volumes, como também os folheamos, página por página, sem que nos contentássemos com uma simples sacudida, como é comum entre alguns de nossos policiais. Medimos também a espessura de cada encadernação, submetendo cada uma delas ao mais escrupuloso exame microscópico. Se qualquer encadernação apresentasse sinais de que havia sofrido alteração recente, não deixaríamos de perceber. Quanto a uns 5 ou 6 volumes recém-chegados das mãos do encadernador, foram por nós cuidadosamente examinados, em sentido longitudinal, por meio de agulha. Olharam os assoalhos embaixo dos tapetes? Sem dúvida. Tiramos todos os tapetes e observamos as tábuas do assoalho com o microscópio. E o papel das paredes? Também. Procuraram no porão? Sim. Então, disse eu, os senhores se enganaram, pois a carta não está na casa como o senhor supõe. Receio que o senhor tenha razão nesse ponto, concordou o delegado. E agora, o que nos recomendaria a fazer? Uma nova e completa investigação na casa. Isso é completamente inútil, replicou G. Não estou tão certo de que respiro como de que a carta não está no hotel. Não tenho melhor conselho para dar-lhe, disse Dupin. O senhor, sem dúvida, possui uma descrição precisa da carta, não é assim? Certamente. E aqui, tirando do bolso um memorando, o delegado de polícia pôs-se a ler, em voz alta, uma descrição minuciosa do aspecto interno e, principalmente, externo do documento roubado. Logo após concluir a leitura, partiu muito mais deprimido do que eu jamais o vira antes. Transcorrido cerca de um mês, fez-nos outra visita e encontrou-nos entregue à mesma ocupação que na vez anterior. Pegou um cachimbo e uma poltrona e passou a conversar sobre assuntos triviais. Por fim, perguntei: Então, Monsenhor G, que nos diz
da carta roubada? Suponho que se convenceu, afinal, de que não é coisa simples ser mais esperto que o ministro. Que o diabo leve o ministro, exclamou. Sim, fiz, apesar de tudo, um novo exame, como Dupin sugeriu, mas trabalho perdido, como eu sabia de antemão. Qual foi a recompensa oferecida que você mencionou? Perguntou Dupin. Ora, uma recompensa muito grande, muito generosa, mas não me agrada dizer quanto, exatamente. Não obstante, direi que não me importaria de dar, de meu cheque, 50.000 francos a quem conseguisse recuperar essa carta. A verdade é que ela se torna a cada dia que passa mais importante, e a recompensa foi recentemente dobrada. Mas ainda que fosse triplicada, eu não poderia fazer mais do que já fiz. Pois sim, disse Dupin, arrastando as palavras entre as baforadas de seu cachimbo de espuma. Realmente, parece-me, no entanto, G, que não se esforçou ao máximo acerca desse assunto. Creio que poderia fazer um pouco mais, não? Como? De que modo? Ora, baforado. Poderia, baforado, fazer uma consulta sobre esse assunto, não é? Baforado. Recorda-se da história que se conta a respeito de Abernethy? Não, que vá para o diabo Abernethy. Sim, que vá para o diabo e seja bem recebido. Mas certa vez, um avarento rico teve a ideia de obter de graça uma consulta de Abernethy. Com tal propósito, durante uma conversa entre um grupo de amigos, insinuou o seu caso ao médico, como se tratasse do caso de um indivíduo hipotético. Suponhamos, disse o avaro, que seus sintomas sejam tais e tais. Nesse caso, o que o doutor lhe aconselharia a tomar? Tomar? Disse o médico. Aconselharia certamente que tomasse um conselho. Mas, disse o delegado, um tanto desconcertado, estou inteiramente disposto a ouvir um conselho e pagar por ele. Daria realmente 50.000 francos a quem quer que me auxiliasse nesse assunto. Sendo assim, respondeu Dupin, abrindo uma gaveta e dali retirando um livro de cheques. Pode preencher um cheque nessa quantia. Quando tiver assinado, eu lhe darei a carta. Fiquei perplexo. O delegado parecia fulminado por um raio. Por alguns minutos permaneceu mudo e imóvel, fitando, incrédulo e boquiaberto, o meu amigo, com os olhos quase a saltar-lhe das órbitas. Depois, parecendo voltar a si, de certo modo, pegou uma caneta e, após várias interrupções e olhares vagos, preencheu finalmente um cheque de 50.000 francos, entregando-o por cima da mesa a Dupin. Este o examinou cuidadosamente e o colocou na carteira. Depois, abrindo uma escrivaninha, tirou dela uma carta e entregou-a ao delegado de polícia. O funcionário pegou-a, tomado como de um espasmo de alegria, abriu-a com mãos trêmulas, lançou rápido olhar a seu conteúdo e depois, agarrando a porta e lutando por abri-la, precipitou-se por fim, sem a menor cerimônia, para fora do aposento e da casa, sem proferir uma única palavra desde o momento em que Dupin lhe pediu para preencher o cheque. Após sua partida, meu amigo entrou em algumas explicações. A polícia parisiense, disse ele, é extremamente hábil à sua maneira. Seus agentes são perseverantes, engenhosos, sagazes e perfeitamente versados nos conhecimentos que seus deveres parecem exigir de modo especial. Assim, quando G nos relatou, pormenorizadamente, a forma pela qual realizou suas pesquisas no Hotel D, não tive dúvida de que fizeram uma investigação satisfatória, até o ponto a que chegou o seu trabalho. Até o ponto a que chegou o seu trabalho? Perguntei. Sim, respondeu Dupin. As medidas adotadas não só foram apenas as melhores que poderiam ser tomadas, como também executadas com absoluta perfeição. Se a carta estivesse guardada dentro do raio de suas investigações, esses rapazes certamente a teriam encontrado. Ri, simplesmente, mas ele parecia ter dito tudo aquilo com a maior seriedade.
As medidas, portanto, continuou, eram boas em seu gênero e foram bem executadas. Seu defeito estava em serem inaplicáveis ao caso e ao homem em questão. Um certo conjunto de recursos altamente engenhosos é, para o delegado, uma espécie de leito de Procusto, ao qual procura adaptar à força todos os seus planos. Porém, no caso em questão, cometeu uma série de erros, por ser demasiado profundo ou demasiado superficial. E muitos colegiais raciocinam melhor do que ele. Conheci um garotinho de 8 anos cujo sucesso como adivinhador no jogo de par ou ímpar provocava a admiração de todos. Este jogo é simples e se joga com bolinhas de vidro. Um dos participantes fecha na mão algumas bolinhas e pergunta ao outro se o número é par ou ímpar. Se o companheiro acerta, ganha uma bolinha. Se erra, perde uma. O menino ao qual me refiro ganhou todas as bolinhas de vidro da escola. Naturalmente, tinha um sistema de adivinhação que consistia na simples observação e no cálculo da astúcia de seus oponentes. Suponhamos, por exemplo, que seu adversário fosse um bobão, que fechando a mão lhe perguntasse: para o ímpar? Nosso garoto responderia ímpar e perderia. Mas, na segunda vez, ganharia, pois diria com os seus botões: esse bobão apresentou par na primeira vez, e sua esperteza é apenas suficiente para que apresente o número ímpar na segunda vez. Portanto, direi ímpar. Diz ímpar e ganha. Ora, com um paspalho um pouco menos tolo que o primeiro, ele teria raciocinado assim: esse sujeito viu que na primeira vez eu disse ímpar e na segunda proporá a si mesmo, levado por um impulso a variar de ímpar para par, como fez o primeiro paspalho. Mas, pensando melhor, acha que essa variação é demasiado simples e, por fim, resolve-se a favor do par, como antes. Eu, por conseguinte, direi par, e dispar, e ganha. Pois bem, esse sistema de raciocínio de nosso colegial, que seus companheiros chamavam de sorte, o que era, em última análise? Simplesmente, respondi, uma identificação do intelecto do nosso raciocinador com o de seu adversário. De fato, concordou Dupin. E quando perguntei ao menino de que modo efetuava essa perfeita identificação, na qual residia o seu êxito, obtive a seguinte resposta: quando quero saber até que ponto alguém é inteligente, estúpido, bom ou mal, ou quais são os seus pensamentos no momento, modelo a expressão de meu rosto tão exatamente quanto possível, de acordo com a expressão da referida pessoa, e depois espero para ver quais os sentimentos ou pensamentos que aparecem em meu cérebro ou em meu coração, para combinar ou corresponder à expressão. Essa resposta do pequeno colegial ultrapassa em muito toda a falsa profundidade atribuída a Rochefoucauld, Labougie, Maquiavel e Campanella. E a identificação, acrescentei, do intelecto do raciocinador com o de seu adversário depende, se é que o compreendo bem, da exatidão com que o intelecto deste último é medido. Em sua avaliação prática, depende disso, confirmou Dupin. E se o delegado e toda a sua corte têm cometido tantos enganos, isso se deve, primeiro, a uma falha nessa identificação, e segundo, a uma apreciação incorreta, ou melhor, a uma não apreciação da inteligência daqueles com quem se metem. Pensam ser engenhosas apenas as suas próprias ideias, e ao procurar alguma coisa que se acha escondida, pensam apenas nos meios que eles próprios teriam usado para escondê-la. Somente em um ponto eles estão certos, a saber, naquele em que sua engenhosidade representa fielmente a da massa. Mas, quando a astúcia do malfeitor é diferente da deles, o malfeitor naturalmente os engana. Isso sempre acontece quando a astúcia deste último está acima da deles e com muita frequência quando está abaixo.
Não diversificam seu sistema de investigação. Na melhor das hipóteses, quando são instigados por algum caso extraordinário ou por alguma recompensa excepcional, ampliam ou exageram os seus modos de agir habituais, sem que se distanciem, todavia, de seus princípios. No caso de D, por exemplo, o que fizeram para mudar seu modo de agir? Que são todas essas perfurações, essas buscas, essas sondagens, esses exames de microscópio, essa divisão da superfície do edifício em polegadas quadradas devidamente anotadas? Que é tudo isso senão exagero na aplicação de um desses princípios de investigação baseados sobre uma ordem de ideias relativas à astúcia humana, a qual o delegado se acostumou durante os longos anos de exercício de suas funções. Não vê você que ele julga como ponto pacífico o fato de que todos os homens que procuram esconder uma carta utilizam, se não exatamente um orifício feito à broca na perna de uma cadeira, pelo menos alguma cavidade, algum canto escuro sugerido pela mesma ordem de ideias que levaria um homem a furar a perna de uma cadeira? E não vê também que tais esconderijos tão rebuscados só são empregados em ocasiões corriqueiras e por inteligências comuns? Porque, em todos os casos de objetos escondidos, essa maneira rebuscada de ocultar-se um objeto é, desde o primeiro momento, presumível e presumida. E assim, sua descoberta não depende, de maneira nenhuma, da perspicácia, mas do simples cuidado, da paciência e da determinação dos que procuram. Porém, quando se trata de um caso importante, ou de um caso que, pela recompensa oferecida, seja dessa maneira considerada pela polícia, jamais essas qualidades deixaram de ser postas em ação. Agora você compreenderá o que eu queria dizer ao afirmar que, se a carta roubada estivesse sido escondida dentro do raio de investigação do nosso delegado, ou dito de outra forma, se o princípio inspirador estivesse compreendido nos princípios do delegado, sua descoberta seria uma questão totalmente fora de dúvida. Este funcionário, entretanto, se enganou totalmente e a fonte remota de seu fracasso está na suposição de que o ministro é um idiota, pois adquiriu fama de poeta. De acordo com o delegado, todos os poetas são idiotas. E neste caso, ele é apenas culpado de uma non distributio medi, ao deduzir que todos os poetas são idiotas. Mas ele é efetivamente poeta? Perguntei. Sei que são dois irmãos e que os dois adquiriram fama nas letras. O ministro, acredito eu, escreveu eruditamente sobre o cálculo diferencial. Logo, é um matemático e não um poeta. Você está enganado. Conheço-o bem. É ambas as coisas. Como poeta e matemático, raciocinaria bem. Como simples matemático, não raciocinaria de modo algum e ficaria assim nas mãos do delegado. Você me surpreende, respondi, com essas opiniões que têm sido desmentidas pela voz do mundo. Por certo, não quererá destruir, de um golpe, ideias amadurecidas durante tantos séculos. A razão matemática é há muito considerada como a razão por excelência. Existe razão para apostar, replicou Dupin, citando Chamfort, que toda ideia pública, toda convenção recebida é uma tolice, porque ela foi conveniente à maioria. Os matemáticos, concordo, fizeram tudo o que lhes foi possível para difundir o erro popular a que você se refere, e que, por ter sido promulgado como verdade, não deixa de ser erro. Como uma arte digna de melhor causa, ensinaram-nos a aplicar o termo análise às operações algébricas. Os franceses são os culpados primitivos desse engano particular. Mas, se um termo possui alguma importância, se as palavras derivam seu valor de sua aplicabilidade,
Então, análise poderá significar álgebra, da mesma maneira que, em latim, ambitus significa ambição, religio, religião, ou homines honesti, um grupo de homens honrados. Vejo que você vai entrar em choque com alguns algebristas de Paris, disse-lhe eu. Mas continue. Refuto a validade e, portanto, o valor de uma razão cultivada por meio de qualquer forma especial que não seja a lógica abstrata. Refuto particularmente o raciocínio produzido pelo estudo das matemáticas. As matemáticas são a ciência da forma e da quantidade. O raciocínio matemático nada mais é do que a simples lógica aplicada à observação da forma e da quantidade. O grande erro está em supor-se que até mesmo as verdades daquilo que se chama álgebra pura são verdades abstratas ou gerais. E esse erro é tão grande que fico atônito diante da unanimidade com que foi recebido. Os axiomas matemáticos não são axiomas de uma verdade geral. O que é verdade com respeito à relação, de forma ou quantidade, é, com frequência, grandemente falso ao que concerne à moral, por exemplo. Nessa última ciência, não é, muitas vezes, verdade que a soma das partes seja igual ao todo. Na química, também o axioma falha. No exame da força motriz, também falha, visto que dois motores, cada qual de determinada potência, não possuem necessariamente, quando associados, uma potência igual à soma das suas duas potências tomadas em separado. Existem inúmeras outras verdades matemáticas que são somente verdades dentro dos limites da relação. Mas o matemático argumenta por costume, partindo de suas verdades finitas, como se estas fossem de uma aplicabilidade absoluta e geral, como o mundo, na verdade, imagina que sejam. Bryant, em sua eruditíssima mitologia, alude a uma fonte semelhante de erro, ao dizer que, embora ninguém creia nas fábulas do paganismo, nós frequentemente esquecemos isso, fazemos inferências a partir delas, como se fossem realidades vivas. Entre os algebristas, todavia, que são também eles pagãos, as fábulas pagãs merecem crédito. E tais inferências são feitas não tanto em razão de lapsos de memória, mas por causa de um incompreensível transtorno em seus cérebros. Em resumo, nunca encontrei um matemático puro em quem pudesse ter confiança fora de suas raízes e de suas equações. Não conheci um único sequer que não tivesse como artigo de fé que x2 mais px é absoluta e incondicionalmente igual a q. Se quiser fazer uma experiência, diga a um desses senhores que você acredita que possa haver casos em que x2 mais px não seja absolutamente igual a q. E logo, após ter lhe feito compreender o que você quer dizer com isso, corra de seu campo de visão o mais rápido possível, pois ele certamente tentará dar-lhe uma surra. O que quero dizer, prosseguiu Dupin enquanto eu não fazia senão rir dessas últimas observações, é que se o ministro não fosse mais que um matemático, o delegado de polícia não teria tido necessidade de dar-me este cheque. Eu o conhecia, porém, como matemático e poeta, e adaptei a essa sua capacidade as medidas por mim tomadas, levando em consideração as circunstâncias em que ele se encontrava colocado. Conhecia-o também não só como homem da corte, mas também como intrigante ousado. Tal homem, pensei, não poderia desconhecer a maneira habitual de agir da polícia. Devia ter previsto, e os acontecimentos provaram que efetivamente previra, os assédios disfarçados a que estaria sujeito. Devia também ter calculado, ponderei, as investigações secretas realizadas em seu apartamento, suas frequentes ausências da casa, à noite, encaradas pelo delegado de polícia como coisa que viria a contribuir,
sem dúvida, para o sucesso de sua empresa, eu as considerei apenas como astúcia, para que a polícia tivesse chance de realizar uma busca completa em seu apartamento e persuadir-se o quanto antes, o que de fato aconteceu, de que a carta não se achava lá. Pareceu-me também que toda essa série de ideias relativas aos princípios invariáveis da ação policial nos casos de objetos escondidos e que tive certa dificuldade há pouco para explicar-lhe, pareceu-me que toda essa série de ideias deveria, forçosamente, ter passado pelo espírito do ministro. Isso o levaria imperativamente a desprezar todos os esconderijos habituais. Não poderia ser tão ingênuo que deixasse de ver que os lugares mais intrincados e remotos de seu hotel seriam tão visíveis como um armário para os olhos, as pesquisas, as brocas e os microscópios do delegado. Concluí, em suma, que ele seria levado instintivamente a agir com simplicidade, se não chegasse a isso por simples deliberação. Você talvez se lembre com que gargalhadas desesperadas o delegado acolheu, em nossa primeira entrevista, a minha sugestão de que era bem possível que esse mistério o perturbasse, tanto por ser, por demais, evidente. Sim, lembro-me bem como ele se divertiu. Pensei até que iria ter convulsões de tanto rir. O mundo material, continuou Dupin, contém muitas analogias estritas com o imaterial, e dessa maneira, um certo matiz de verdade foi dado ao dogma retórico para que a metáfora ou a símile pudesse dar força a um argumento, bem como embelezar uma descrição. O princípio da vis inertia, por exemplo, parece ser idêntico tanto na física quanto na metafísica. Não é menos certo, quanto ao que se refere à primeira, que um corpo volumoso se põe em movimento com mais dificuldade do que um pequeno, e que o seu momentum subsequente está em proporção com a dificuldade, e que, quanto à segunda, os intelectos de maior capacidade, embora mais potentes, mais constantes e mais acidentados em seus movimentos do que os de grau inferior, são, contudo, mais lentos, mais embaraçados e mais vacilantes ao iniciar seus passos. Mais ainda, você já reparou quais são os anúncios nas portas das lojas que mais chamam a atenção? Nunca pensei no assunto, respondi. Existe um jogo de enigmas, replicou, que se faz sobre um mapa. Um dos jogadores pede ao outro que encontre determinada palavra, o nome de cidade, rio, estado ou império. Qualquer palavra, enfim, compreendida na extensão variada e intrincada do mapa. O novato no jogo, em geral, tenta embaraçar seus adversários indicando nomes impressos com as letras menores, mas os habituados ao jogo escolhem palavras que se estendem em caracteres grandes, de um lado ao outro do mapa. Estes últimos, como ocorre com os cartazes demasiadamente grandes existentes nas ruas, escapam à observação exatamente por serem demasiadamente evidentes. E aqui o esquecimento material é precisamente análogo à desatenção moral que faz com que o intelecto deixe de notar considerações demasiado palpáveis, demasiado evidentes. Mas esse é um ponto, ao que parece, que fica um tanto acima ou um pouco abaixo da compreensão do delegado. Ele jamais achou provável ou possível que o ministro tivesse deixado a carta bem debaixo do nariz de toda a gente, com o propósito de evitar que alguém entre aquelas pessoas a descobrisse. Mas, quanto mais eu refletia sobre a temerária, arrojada e brilhante ideia de D, pensando no fato de que ele deveria ter sempre esse documento ao alcance, se é que pretendia empregá-lo com êxito, e ainda na evidência decisiva conseguida pelo delegado de que a carta não se encontrava escondida dentro dos limites de uma investigação comum, tanto mais me convencia de que, para escondê-la, o ministro lançara mão do compreensível e sagaz recurso de não tentar ocultá-la de modo algum.
Convencido disso, muni-me de óculos verdes e uma bela manhã, como se o fizesse por simples acaso, procurei o ministro em seu apartamento. Encontrei D em casa, bocejando, vadiando e perdendo tempo como sempre, e pretendendo estar tomado do mais profundo tédio. Ele é, talvez, o homem mais enérgico que existe, mas isso apenas quando ninguém está olhando para ele. Para estar de acordo com o seu estado de espírito, queixei-me de minha vista fraca e lamentei a necessidade de usar óculos, através dos quais examinava, com a máxima atenção e minuciosidade, o apartamento, enquanto fingia estar prestando atenção tão somente à conversa. Observei com atenção especial uma grande mesa junto à qual ele estava sentado, e onde se viam, em confusão, diversas cartas e outros papéis, assim como um ou dois instrumentos musicais e alguns livros. Após longo e meticuloso exame, verifiquei que ali nada havia que despertasse particularmente qualquer suspeita. Por fim, meus olhos, ao percorrer o aposento, depararam com um vistoso porta-cartas de papel filigranado, dependurado por uma desbotada fita azul, presa bem no meio do consolo da lareira. Nesse porta-cartas, que tinha 3 ou 4 divisões, havia 5 ou 6 cartões de visita e uma carta solitária. Esta última estava muito suja e amarrotada, e quase rasgada ao meio, como se alguém, num primeiro impulso, houvesse pensado em inutilizá-la, como coisa sem importância, mas depois mudado de ideia. Tinha um grande selo negro com a inicial D, bastante destacada, e era endereçada numa letra diminuta e feminina ao próprio ministro. Estava enfiada de maneira descuidada e, ao que parecia, até mesmo desdenhosa, numa das divisões superiores do porta-cartas. Mal vi a carta, concluí que era aquela que eu procurava. Era, na verdade, sob todos os aspectos, completamente diferente da que o delegado nos descrevera de maneira tão detalhada. Na que ali estava, o selo era negro e a inicial um D. Na carta roubada, o selo era vermelho e tinha as armas ducais da família S. Aqui, o endereço do ministro fora grafado com letra feminina, muito pequena. Na outra, o sobrescrito, dirigido a certa personalidade real, era acentuadamente ousado e incisivo. Apenas no tamanho havia uma certa correspondência. Mas, por outro lado, a grande diferença entre as cartas, a sujeira, o papel manchado e rasgado, tão em desacordo com os verdadeiros hábitos de D, e que revelavam o propósito de dar a quem visse a ideia de que se tratava de um documento sem importância, tudo isso, aliado à disposição bem visível do documento, que o colocava diante dos olhos de qualquer visitante, ajustando-se com perfeição às minhas conclusões anteriores, tudo isso, repito, corroborava decididamente as suspeitas de alguém que para lá se dirigira com o propósito de suspeitar. Estendi minha visita tanto quanto possível, e enquanto mantinha animada conversa com o ministro acerca de um tema que sabia não deixara jamais de interessá-lo e entusiasmá-lo, continuei prestando atenção à carta. Durante esse exame, guardei na memória o aspecto exterior e a disposição dos papéis no porta-cartas, chegando afinal a uma descoberta que desvaneceu por completo qualquer dúvida que eu ainda pudesse ter. Ao observar atentamente as bordas do papel, verifiquei que elas estavam mais estragadas do que parecia necessário. Apresentavam o aspecto irregular que se verifica quando um papel duro, após ter sido dobrado e prensado numa dobradeira, é dobrado novamente em sentido contrário, embora isso seja feito sobre as mesmas dobras que constituíam o seu formato anterior. Bastou-me essa descoberta. Era claro para mim que a carta fora dobrada ao contrário, como uma luva que se vira no avesso, sobrescrita de novo e novamente lacrada. Despedi-me do ministro e saí imediatamente, deixando uma tabaqueira de ouro sobre a mesa. Na manhã seguinte, voltei à procura de minha tabaqueira
oportunidade em que reiniciamos com bastante vivacidade a conversa do dia anterior. Enquanto palestrávamos, ouvimos forte detonação de arma de fogo bem em frente do hotel, seguida de uma série de gritos horríveis e do vozerio de uma multidão. D precipitou-se em direção da janela, abriu-a e olhou para baixo. Enquanto isso, aproximei-me do porta-cartas, peguei o documento, coloquei-o no bolso e o troquei por um facsímile. Quanto ao que se referia ao aspecto exterior, preparado cuidadosamente em minha casa, imitando facilmente a inicial D, por meio de um selo feito de miolo de pão. O alvoroço que ocorrera na rua fora causado pelo procedimento insensato de um homem armado de mosquete. Disparara-o entre uma multidão de mulheres e crianças. Porém, como a arma não estava carregada senão com pólvora seca, o indivíduo foi tomado por bêbado ou lunático e deixaram-no seguir seu caminho. Depois que o homem se foi, D retirou-se da janela, da qual eu também me aproximara logo após conseguir a carta. Passado um instante, despedi-me dele. O suposto lunático era um homem que estava a meu serviço. Mas o que pretendia você? Perguntei. Ao substituir a carta por um facsímile, não teria sido melhor, logo na primeira visita, tê-lo apanhado de uma vez e ido embora? D, respondeu Dupin. É homem decidido e de grande coragem. Ademais, existem em seu hotel criados fiéis aos seus interesses. Tivesse eu feito o que você sugere, talvez não conseguisse sair vivo de sua presença ministerial. A boa gente de Paris nunca mais ouviria falar sobre mim. Mas, a par dessas considerações, eu tinha um objetivo em mira. Você sabe quais são as minhas simpatias políticas. Nesse assunto, ajo como partidário da senhora em questão. Durante 18 meses, o ministro a teve em suas mãos. Agora é ela quem o tem a ele, já que ele ignora que a carta não está mais em seu poder e continuará a agir como se ainda a possuísse. Assim, encaminha-se inevitavelmente, sem o saber, em direção à própria ruína política. Sua queda será tão precipitada quanto desastrada. Está bem que se fale que é fácil a descida para o inferno, mas em toda espécie de ascensão, como dizia Catalani em seus cantos, é muito mais fácil subir que descer. No caso em apreço, não tenho nenhuma simpatia, e nem sequer compaixão, por aquele que desce. É esse Monstrum Random, o homem genial, porém sem princípios. Confesso, todavia, que gostaria de conhecer o caráter exato de seus pensamentos, quando, ao ser desafiado por aquela a quem o delegado se refere como uma certa pessoa, decida abrir o papel que deixei em seu porta-cartas. Como? Você colocou lá alguma coisa particular? Bem, não seria inteiramente correto deixar o interior em branco. Seria uma ofensa. Certa vez, em Viena, D me pregou uma peça, e eu lhe disse, bem-humorado, que não me esqueceria daquilo. Assim, como sabia que ele iria sentir certa curiosidade acerca da identidade da pessoa que o superara em astúcia, pensei que seria uma pena deixar de dar-lhe uma pista. Ele conhece bem minha letra, e assim simplesmente copiei, no meio da folha em branco, o que se segue. Um projeto tão funesto, se não é digno de Atré, é digno de Tieste. Tais palavras estão em Atré, de Crebillon.